No próximo dia 2 de novembro vai acontecer uma das finais mais surreais da história do futebol, um confronto entre o 25 de abril, time do exército da Coreia do Norte, contra o Al-Ahly, equipe libanesa ligada ao grupo Hezbollah. Essa é a final da Copa da AFC 2019, a gente vai explicar o que é esse torneio, vamos falar um pouco todo o contexto dessa final. Vai ser disputada em jogo único em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, muito provavelmente não vai ser televisionado. Muita curiosidade por trás desse jogo que a gente vai contar depois da vinheta. Vamos então começar contextualizando o torneio. Muitos lugares que deram a notícia dessa final histórica disseram que a Copa da UFC é uma Sul-Americana, uma Liga Europa da Ásia. Só que não é bem isso, a comparação é um pouco infeliz, porque na verdade não são os mesmos países que disputam o principal torneio asiático, que é a Liga dos Campeões da Ásia e da Copa da UFC. Funciona assim na Ásia, que é um continente peculiar de futebol por todo o seu gigantismo. A Associação Asiática de Futebol ela é dividida em 5 sub-associações regionais da Ásia, que cada uma promove seus torneios próprios, todos disputam as eliminatórias da Ásia, para vagas da Copa do Mundo, enfim, mas tem seus torneios próprios de seleções. A gente tem então a Federação do Oeste da Ásia, que tem os países do Oriente Médio, basicamente, do Centro da Ásia, que tem ali o Afeganistão, algumas ex-repúblicas soviéticas, o Irã deixou essa Associação do Oeste e foi para o Centro da Ásia recentemente, a Associação do Sul da Ásia, que é basicamente o subcontinente indiano, Índia, Paquistão, Bangladesh, o Leste Asiático, que tem China, as Coreias, Japão, alguns países da região, e o Sudeste Asiático, com Filipinas, Tailândia, enfim. Então a Ásia é dividida nessas 5 subdivisões e existe um ranking de federações da Ásia para formar a classificação dos torneios que a Confederação Asiática como um todo organiza. Como a gente tem também na Conmebol, na UEFA, tem um ranking dos países, mas levando em conta o desempenho dos clubes. Não o desempenho das seleções é uma coisa à parte. Então, para definir os países da Liga dos Campeões da Ásia, que é o principal torneio asiático, equivalente à Libertadores, a Liga dos Campeões da Europa, enfim, a gente tem... Essas federações são divididas em 2 grupos. Aqueles 5 federações que eu falei antes, elas são divididas em 2 grupos, que é o Leste e o Oeste. O Leste tem as federações do Leste e do Sudeste, e o Oeste as demais 3 federações. E nessa última edição da Liga dos Campeões, só puderam enviar países para a Liga dos Campeões 10 países do Leste e 12 países do Oeste. Então, de um universo de 46, no caso, federações, a gente só teve 22 que puderam mandar países para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí existe uma segunda divisão com os países considerados emergentes, portanto, que não puderam disputar a Liga dos Campeões da Ásia. É aí que entra a Copa da UFC, então ela é uma segunda divisão literalmente. Os países que disputam a Liga dos Campeões da Ásia, que os clubes desses países passaram para a fase de grupos, pelo menos, da Liga dos Campeões da Ásia, não podem participar da Copa da UFC. Esses foram os países que tiveram clubes na Copa da UFC de 2019, na ordem dos melhores classificados no ranking em cada região. 7 confederações do Oeste da Ásia, 7 confederações do Sudeste Asiático, 3 da região Central, 4 do Leste Asiático e 5 do Sul da Ásia. Então a gente teve clubes de alguns desses países que a gente mostrou aí que chegaram a disputar fases preliminares da Liga dos Campeões da Ásia, caso de Indonésia, Vietnã, mas se os clubes não passaram para a fase de grupos, eles então se classificam automaticamente para a Copa da UFC, que tem ali as federações mais fracas do continente no futebol de clubes, Houve um tempo, até 2014, que tinha uma terceira divisão ainda do futebol asiático, que era a Copa do Presidente da UFC, que teve 10 edições e foi dominada por clubes do Tajiquistão. O Tajiquistão ganhou 4 das 10 times do Tajiquistão, ganharam 4 das 10 edições da Copa do Presidente da UFC. No caso da Copa da UFC, que a gente está falando aqui, a gente já teve 15 campeões até agora. Os times que dominam são os do Kuwait, seguido
seguidos pelos times do Iraque e da Jordânia. Do Kuwait tem 4 títulos, o Iraque e a Jordânia tem 3 cada. E a gente já teve 2 vezes artilheiros brasileiros nesse torneio, e de nomes conhecidos. Em 2008, o meio atacante Rico, que passou pela Portuguesa Santista, pelo São Paulo, foi artilheiro da competição jogando pelo Al Murraq do Bahrein. E em 2010 a gente teve Afonso Alves, ele mesmo, que quando jogava no futebol holandês chegou a ser convocado para a seleção brasileira, disputou a Copa América de 2007 pela seleção brasileira. A gente até já fez um programa das convocações bizarras, né, da seleção brasileira em Copa América, fala do Afonso Alves. Ele que jogou então a seleção brasileira em 2007, 3 anos depois estava no Al Rayyan do Catar e foi artilheiro da Copa da FC. Na edição atual, faltando só uma partida para ser disputada, até o momento o artilheiro é o espanhol Marañón, que joga pelos Cieres Negros das Filipinas. Ele que já jogou pelo Cádiz, jogou por equipes conhecidas da Espanha, hoje está no futebol das Filipinas. Ele fez 10 gols na competição, mas ele pode ser igualado ou ultrapassado na final pelo Kim Il-sung, jogador norte-coreano do 25 de abril, que já foi artilheiro dessa competição em 2017. Se ele então fizer 1, 2 gols na final, ele vai aparecer aí como artilheiro dessa edição. E vamos então falar dessa final, né? A competição desse ano, a Copa da FC, contou com 43 clubes de 23 países, desde fevereiro que estão disputando o torneio, e agora a gente chegou na grande final. Vai ser um campeão inédito, vai ser um país com um campeão inédito, né? Nunca uma equipe do Líbano ou da Coreia do Norte foi campeão do torneio. E vamos então apresentar esses 2 times, 25 de abril e Al Ahly. Vamos começar falando pelo time ligado ao regime norte-coreano. Primeiro, explicar brevemente a formação da Coreia do Norte. A Coreia do Norte remota então dos anos 40. A história da Península Coreana é antiquíssima, já foi dividida em diversos reinos, já foi ocupada pela China também. Na história recente, em 1910, os japoneses invadiram a Península Coreana e permaneceram lá até 45, quando foram expulsos na Segunda Guerra Mundial. Então, as duas potências da época, que depois travariam a Guerra Fria ao longo de todo o século XX praticamente, ocuparam a região. No norte, os soviéticos, e no sul, os americanos. E então teve lá essa divisão sempre tensa lá a partir de 45, quando em 50 o lado do norte, que tinha essa forte influência soviética, tinha um regime comunista, tentou invadir o sul, ocupar toda a península. Teve início a Guerra da Coreia, que durou até 53, e depois teve ali um certo tratado de paz, um armistício, mas nunca foi nada assinado, nunca houve um fim definitivo oficial da Guerra da Coreia. Então, desde então, oficialmente, os países existem separadamente, não existe um confronto constante, existe ali uma provocação ou outra, um ataque ou outro, mas eles oficialmente ainda estão em guerra desde então. O 25 de abril não foi criado em 25 de abril, sequer no mês de abril, e ele nasceu com o nome de 8 de fevereiro, mas também não foi criado no mês de fevereiro. Ele foi fundado em julho de 1949, portanto, um pouco depois da criação do Estado norte-coreano, como um time do exército da Coreia do Norte. Essa primeira data que deu nome ao time, 8 de fevereiro, fazia referência à data que então era considerada como a fundação do exército norte-coreano, que era 8 de fevereiro de 48. Só que depois de alguns anos passaram a considerar 25 de abril como a verdadeira data de fundação do exército norte-coreano, porque pegaram a data de fundação de uma guerrilha nos anos 30 para combater ainda os japoneses na região, e passaram a considerar então que 25 de abril era a data de fundação do exército. Por um tempo o regime da Coreia do Norte renegou a data de 8 de fevereiro, até que recentemente eles passaram a adotar as duas datas como feriados cívicos, e foi criado também um outro time agora que chama 8 de fevereiro, desculpa. Então, para não complicar, o time nasceu como 8 de fevereiro, chama 25 de abril hoje, mas foi fundado em julho. O 25 de abril já teve o nome também de Centro de Esportes e Treinamento, é um nome bem pragmático, porque ele então é o departamento do exército para a prática esportiva, não se limita ao futebol. Mas no futebol é de longe o time mais vencedor do campeonato norte-coreano, tem 18 conquistas, é mais do que todos os outros times somados. Todos os outros times somados têm 16 títulos. O segundo maior campeão, para você ver como está longe do 25 de abril, é o Kyungwonsha, time da ferrovia estatal norte-coreana, que tem 6 títulos. E atrás a gente tem o Wonhokang,
que é o time do Ministério da Defesa, então também um pouco ligada ao Exército, que tem 3 títulos, é o grande rival do 25 de Abril. O 25 de Abril tem o seu próprio estádio, que é o Yangakaktu, que tem capacidade para 30 mil pessoas, um estádio grande, mas em jogos internacionais, geralmente, inclusive nessa final da Copa da UFC, eles mandam jogos no Kim Il-sung, em Pyongyang, que tem capacidade para 50 mil pessoas, e vale lembrar que em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, a gente tem o estádio 1º de Maio de Rumgrado, que oficialmente pelos dados que o governo passa, tem capacidade para 114 mil pessoas, já teve capacidade para mais, e é considerado o maior estádio do mundo. Então saibam disso, que a Coreia do Norte tem estádios gigantescos. Na Copa da UFC, então, que pode ser o maior título de clubes, né, da história do futebol da Coreia do Norte, se o 25 de Abril for campeão, essa campanha do 25 de Abril começou na primeira fase, sendo primeira em um grupo com 2 equipes de Hong Kong e um time de Taiwan. Depois, nos mata-matas, passou por um time de Bangladesh e depois uma equipe do Vietnã na semifinal. Foi uma semifinal emocionante contra o Hanoi, do Vietnã, que foi 0-0 o jogo de ida na Coreia do Norte, e no jogo de volta o 25 de Abril perdia por 2-1 até os 41 minutos do segundo tempo, quando com um golaço de fora da área conseguiu chegar ao empate por 2-2 e aí, na regra do gol fora, avançou para a final. Nesse lance do gol da classificação, a gente vê uma comemoração até tímida dos jogadores do 25 de Abril. Em alguns lugares que noticiaram, dizem que os jogadores têm que pedir autorização para o regime norte-coreano para comemorar ou não os gols. A gente não sabe bem se isso é verdade, porque tem outros vídeos deles comemorando bem efusivamente alguns gols. Tem muita lenda, né, em notícias da Coreia do Norte. Essas que a gente passou aqui, a gente procurou certificar olhando em mais de uma fontes confiáveis, mas bom, é sempre uma coisa muito nebulosa, né? A final da Copa da UFC vai ser disputada então em Pyongyang, uma grande sorte do 25 de Abril, porque a competição faz um revezamento. Um ano a final é disputada no leste do continente e outro ano no oeste do continente. O chaveamento é feito para sempre ter uma final entre o leste e o oeste. E então nesse ano é o leste que vai ser, a final vai ser em jogo único em Pyongyang. E, muito provavelmente, até agora, às vésperas da decisão, a notícia que se tem é de que o jogo não vai ser transmitido, como todos os outros jogos em casa do 25 de Abril não foram transmitidos. Isso acontece porque as imagens feitas na Coreia do Norte são produzidas pela TV estatal norte-coreana e ela só retransmite os sinais para as emissoras de outros países se ela tiver algum interesse, e geralmente ela não tem. Inclusive os jogos da seleção norte-coreana dificilmente são transmitidos ao vivo quando são disputados nas eliminatórias da Ásia mesmo. A gente teve agora um jogo histórico, Coreia do Sul e Coreia do Norte em Pyongyang, que acabou 0-0, né? Foi agora há poucos dias. Esse jogo histórico não foi televisionado para o resto do mundo, depois eles mandam um tape, mas o jogo não passa ao vivo. Então, dificilmente a gente vai poder acompanhar lance a lance ao vivo a final. Só vai saber mesmo o que aconteceu algum tempo depois. E vamos então agora contar a história do time libanês, que vai tentar esse feito de superar o time da Coreia do Norte jogando ali com toda a pressão. Muito provavelmente o estádio Kim Il-sung vai estar lotado ali, 50 mil lugares, apoiando o time da Coreia do Norte, né? Vale dizer que um time brasileiro já conseguiu essa façanha de calar a Coreia do Norte, que foi o Atlético Sorocaba, time que pertencia ao Reverendo Moon, religioso nascido na Coreia do Norte, que ali nos anos 2009, 2015, por essa época, mandou algumas excursões do Atlético Sorocaba para a Coreia do Norte. O Atlético Sorocaba chegou a ser confundido com a seleção brasileira lá e empatou 0-0 com a seleção da Coreia do Norte no estádio lotado. A gente já contou essa história num vídeo, vale conferir. Bom, para começar, vamos tentar contextualizar o que é o Hezbollah, que é uma coisa bastante complexa. O Hezbollah surgiu em 82, ano que a gente teve uma invasão israelense no território libanês, e ele surgiu como resistência a essa invasão, surgiu como um movimento de luta armada, né, uma milícia, como é descrito em muitos lugares. Tinha inspiração na Revolução Iraniana de 79, que foi liderada pelo Ayatollah Khomeini. O Hezbollah, assim como essa revolução do Ayatollah Khomeini,
é uma revolução da linha xiita do islamismo, e por isso, por esses dois movimentos, muita gente costuma associar, né, usar a palavra xiita como sinônimo de algo radical, de algo extremo. No caso do Hezbollah e do Ayatollah Khomeini, sim, é uma coisa extrema, mas é totalmente errado fazer essa associação xiita com extremo, porque não é isso. O grupo xiita é muito maior do que isso, mas enfim, é um grupo xiita que surgiu então para enfrentar os israelenses, mas depois seguiu ali por toda a guerra civil libanesa. É um grupo que fez vários ataques já com mortes, né? Por isso que é considerado um grupo terrorista por diversos órgãos, diversos governos ao redor do mundo. A gente geralmente, né, uma das principais bandeiras deles é enfrentar o Estado de Israel, porque eles apesar de estarem no Líbano, eles são envolvidos com a questão palestina. Então, muito dos ataques que eles fazem ao redor do mundo tem como alvo cidadãos israelenses. E isso não só no território israelense, no Líbano, mas em todo o mundo. A gente pode citar como um ataque que é acreditado ao Hezbollah, o ataque na embaixada israelense em Buenos Aires em 92, que deixou 30 mortos. E então esse é um ataque ligado a eles. Tem alguns ataques que eles indicam, tem alguns que não. Então eles têm todo esse lado de terrorismo, né? Inclusive tem uma investigação no Brasil que diz que eles estão ligados com o PCC, com o tráfico de armas, que eles atuam na região da Tríplice Fronteira com o Paraguai, Argentina e o Brasil lá, que existe um braço do Hezbollah ali. Tem todo esse lado. Alguns governos do mundo consideram o Hezbollah um grupo terrorista, como Estados Unidos, União Europeia, Israel, Arábia Saudita, consideram o Hezbollah um grupo terrorista. Mas ele também é uma organização social no Líbano, promove diversos programas sociais, e é tido como então um grupo nacionalista que luta pelos interesses do país, e é inclusive um partido político no Líbano. Teve uma pesquisa já que mostrou que 40% dos libaneses consideram o Hezbollah legítimo. Então é uma questão muito complexa a gente rotular como um grupo terrorista. Existe um braço armado, sem dúvida, mas outros governos não consideram o Hezbollah terrorista, consideram legítimo, como é o caso da Rússia, do Irã, da China e da própria Coreia do Norte, que a gente vai falar aí do jogo. A Coreia do Norte e o Hezbollah são aliados entre si. O Brasil nunca considerou o Hezbollah um grupo terrorista, nunca usou essa nomenclatura. Agora, no governo Jair Bolsonaro, já existe uma tendência de se fazer essa designação, porque seria uma coisa, enfim, iria se opor frontalmente ao governo libanês, do Irã, aos governos que apoiam o Hezbollah. Então existe esse movimento, mas no Brasil, por exemplo, oficialmente o Brasil como Estado não reconhece o Hezbollah como um grupo terrorista. Há estados que reconhecem só o braço armado do Hezbollah terrorista, mas vem o Hezbollah como um partido político legítimo. Enfim, então é tudo isso, gente. É uma coisa gigante no Líbano, que é partido político, é movimento social, está em todas as áreas da cultura libanesa, e tem sim ataques armados com mortes, alguns que eles assumiram e outros que não. Então vamos falar agora do Al-Ahed. Ao contrário do 25 de abril, que já nasceu ligado ao exército da Coreia do Norte, o Al-Ahed não nasceu ligado ao Hezbollah, até porque o Hezbollah sequer existia quando o time foi fundado. O clube foi fundado em 1964 com uma equipe bem pequena de Beirute, capital do Líbano. Já era ligado à população muçulmana, xiita mais especificamente. O nome do time era Al-Huda Islamic Club, mas sempre um time pequeno que oscilava entre a segunda e a terceira divisão. Demorou muito para ter sucesso. Nos anos 80, quando o Líbano foi invadido por Israel, quando surgiu o Hezbollah, foi justamente um período que o Al-Huda, na época, desativou seu departamento de futebol, parou de disputar torneios por um tempo, retornou depois nos próprios anos 80, mas sempre como um time pequeno, só foi subir para a primeira divisão em 96, mas depois caiu de novo. Nesse período mudou de nome algumas vezes, até se tornar
ao Al-Ahly, e o sucesso mesmo só chegou a partir dos anos 2000. A partir de 2003, para ser mais preciso, o time voltou para a primeira divisão e depois de 2003 começou uma era vitoriosa. Desde então já venceu todos os seus títulos depois disso, que foram 7 campeonatos libaneses e 6 Copas do Líbano, em alguns anos vencendo os 2 torneios no mesmo ano. E, bom, depois que foi vindo esse sucesso, que foi surgindo uma ligação maior com o Hezbollah, que a gente tem dirigentes do Hezbollah ocupando cargos no Al-Ahly, né? O cara é dirigente esportivo e político pelo Hezbollah, ou ligado com o braço armado do Hezbollah. O Hezbollah às vezes emite notas parabenizando os feitos futebolísticos do Al-Ahly, então essa é uma ligação clara, né, das duas associações, mas vale dizer, no estatuto não existe nada que liga diretamente. O que tem é essa ligação das mesmas pessoas estarem ligados tanto ao time quanto ao Hezbollah. Uma outra ligação bastante noticiada foi o caso do Qassem Salameh, se não me engano é esse o nome, que é um jogador de 19 anos, que era das categorias de base, ali depois do time do Al-Ahly, e ele se alistou ao Hezbollah, foi combater o Estado Islâmico na Síria e acabou morto em Alepo. Então foi um caso que ligou um jogador promissor do time que acabou morrendo em combate. Foi uma ligação. E tem a cor amarela, né, que sempre foi a cor do Al-Ahly, que é a cor do Hezbollah. Então uma ligação clara entre essas duas associações. Não à toa, o grande rival do Al-Ahly é o Al-Ansar, que é um time ligado à população, aos muçulmanos sunitas do Líbano, e é um time que teve o período de glória não coincidindo com o período de glória do Al-Ahly. Ele chegou a ser 11 vezes consecutivas campeão libanês nos anos 80 e 90, mas não vence o campeonato desde 2007. E o Al-Ansar tem uma ligação histórica com o Rafik Hariri, que é um ex-magnata libanês que chegou a ser primeiro-ministro do país e foi assassinado em 2005 num atentado que teve a explosão de um carro-bomba. Bom, o Rafik Hariri, ele até quando ele foi governador do Líbano, ele chegou a proteger o Hezbollah já uma vez, se recusou a entregar membros do movimento para o governo americano, queria julgar membros do Hezbollah na justiça americana. O Hariri se recusou a entregar, disse que o Hezbollah tinha o seu papel para proteger a segurança nacional do Líbano, mas ao mesmo tempo que ele por alguns momentos esteve próximo do Hezbollah, em outros ele esteve em campos políticos opostos, tanto que os maiores suspeitos de terem matado o Rafik Hariri são membros do Hezbollah. Dizem que a justificativa para isso é que o Rafik Hariri, com as suas políticas, dificultaria a criação de um Estado Islâmico no Líbano, que é uma coisa que estava ali na carta de fundação do Hezbollah no passado, mas que hoje em dia as lideranças mais modernas do movimento não manifestam isso fortemente, não dizem fortemente que o Hezbollah quer criar um Estado Islâmico, meio que aconteceu no Irã, né, na revolução que inspirou o Hezbollah, mas dizem que não é esse o objetivo hoje de fazer no Líbano. Mas fato é então que o Hariri, que é ligado ao time rival do Al-Ahly, tudo indica que ele foi assassinado por membros do Hezbollah. Antes do Al-Ahly ser forte como é hoje, o grande derby de Beirute era disputado entre o Al-Ansar e o Nejmeh, que curiosamente também é um time ligado à família do Rafik Hariri. A família do Rafik Hariri já colocou muito dinheiro nesse time, que é considerado uma equipe que, então, se o Al-Ahly é dos xiitas e o Al-Ansar dos sunitas, o Nejmeh já é um time mais nacionalista, assim, do Líbano como um país unificado e que então é mais dividido entre as diferentes religiões, mas na verdade também tem uma presença maior sunita em sua torcida. E tem ficado cada vez mais violenta a relação do Nejmeh com o Al-Ahly. Teve inclusive um campeonato que os dois times estavam ali disputando ponto a ponto quem ia ficar com a taça, e devido aos episódios violentos nos jogos, a federação queria que o clássico entre os dois fosse disputado num estádio neutro. Só que o Nejmeh não concordou, disse que isso era uma armação do Hezbollah para dar o título pro Al-Ahly, se recusou a disputar a partida e com isso acabou que o jogo não foi disputado. O Nejmeh perdeu os pontos por não querer disputar e facilitou o Al-Ahly a ser campeão naquele ano. E em Beirute a gente tem também como equipe forte o Racing Beirute, que é a equipe da população cristã da cidade. A gente tem então bastante violência no campeonato libanês, nesses conflitos entre as torcidas.
E, além disso, há acusações dos times estarem ligados com guerrilhas mesmo, né? No caso do Al-Ahly com o Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, certa vez recentemente acusou o Al-Ahly de esconder em seu pequeno estádio, que tem capacidade para 2.000 pessoas, o estádio Al-Ahly, de esconder armamentos do Hezbollah, mísseis, explosivos, enfim, uma coisa que não ficou comprovada. Como a gente disse, então, o Al-Ahly tem estádio pequeno, né, para 2.000 pessoas, mas quando ele disputa competições internacionais, ele manda seus jogos no estádio Camille Chamon, que tem capacidade para 50.000 pessoas, o grande estádio de Beirute, mas é curioso que Camille Chamon é o nome de um herói cristão da Guerra Civil Libanesa, mas o time ligado ao Hezbollah manda suas partidas mais importantes nesse estádio. Assim como para o futebol da Coreia do Norte, também para o futebol libanês, um título da Copa da AFC representaria, né, o maior feito da história dos clubes do país. Para chegar na final, o Al-Ahly na primeira fase passou por um grupo que tinha times de Kuwait, Oman e Bahrein, e depois passou por 2 mata-matas contra equipes da Jordânia. Na semifinal tirou o Al Jazeera numa disputa emocionante, foi 0-0 o jogo de ida, e o Al-Ahly venceu por 1-0 na volta com um gol do tunisiano Akaishi, e então se classificou para essa histórica final. Vale dizer, né, essa final aí entre 2 inimigos dos Estados Unidos até lembra aquele grupo do eixo do mal que já teve numa Copa da Ásia. A gente comentou num vídeo quando caiu Coreia do Norte, Iraque e Irã no mesmo grupo. Vai ser agora parecido, a gente vai ter essa final bem interessante com toda essa história geopolítica atrás, e a gente então não resistiu a fazer um programa sobre isso. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição. Baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. E é isso, gente. Não deixem de comentar. Antes da final, fala aí para quem que você vai torcer, se tem alguma história que a gente não citou aqui que você sabe sobre esses times, sobre o futebol desses países. E depois da final vamos comentar então quem foi o campeão quando chegar o tape lá da Coreia do Norte. Por hoje é só, pessoal. Forte abraço!